Desde o momento que eu entrei aqui hoje, eu recebi uma palavra que me conduz. Não foi sempre assim, mas quando eu a aprendi, ela fez muita diferença. Gratidão. Então, a gratidão ela pode ser exprimida de várias formas. Juliana, agradeço, estava compartilhando com você aquela questão do meu filho. Né? Algumas pessoas têm a deficiência causada, outras têm a deficiência aprendida e outras têm a deficiência superada. E todos temos alguma. Eu tive um acidente também aos 21 anos, e aí eles falaram que eu não ia falar mais, provavelmente não ia ter filhos, e eu fiquei em coma um bom período, um acidente de automóvel, na hora que você falou, eu relembrei, vindo da Penha, quem mora na ZL sabe, o pessoal tirava racha. Um cidadão com 5 adolescentes dentro do carro, com 100 cartas, bateu no meu carro, 180 por hora. Dentro do meu carro tinham 2 que morreram, e do outro lado morreram todos desintegrados nas ferragens. Quando eu voltei, meu rosto estava todo destruído. Se você observar bem, você vê que tem um ladinho mais para cá, mais para lá, mas... Quando eu estava no hospital, eu já morava sozinho desde os 15 anos, a minha família chegou e falou, desculpa, Paulo, nem a fala não volta mais. Minha mãe. E aí, depois de 6 meses, eu voltei a andar, depois eu voltei a falar, já era palestrante na área de engenharia, o pessoal da área de TI é mais duro. Então, acho que assim, o que eu levo daqui hoje é a palavra gratidão. Gratidão pelas amizades, gratidão ao Toshio, que confiou esse momento junto com o Paulo, esse momento nosso aí de 45 minutos. Juliano, foi fantástico. A minha proposta, eu até firmei com o Juliano desde o início, foi que não o Paulo, conferencista, viesse fazer uma segunda palestra, mas sim complementar algo que ele já deu de importante para vocês. Então, se eu levasse, o que eu levo daqui para você hoje, na verdade, eu levo de você daqui hoje, é essa frase: eu tenho muito mais do que eu imaginei. Então, qualquer outra deficiência só se estiver na minha mente. Então, essa é a palavra de ordem do bom dia. Nós vamos falar de um tema chamado Sua altitude depende das suas atitudes. E eu vou dar a primeira boa notícia para vocês. Quando eu escrevi meu primeiro livro, foi por ódio ao amadorismo em vendas. Ódio. Eu fazia Politécnica da USP, vim do McDonald's 4 para 5 anos, passei a adolescência. Entrei com 2 lojas treinadas por americanos. Aos 15 anos, ninguém falou para mim. O McDonald's prejugou o Brasil, de 2 lojas já estava em 50 naquela época. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, sabor o pix, um pouco de gergelim. O pessoal mais velho lembra? Pois bem, e aí... Eu só, né? Se você falasse o nome do Big Mac em 30 segundos, você ganhava um. Funcionava assim, massificação pura. Bacana. Com 15 anos, o pessoal falou, a operação vai crescer 400%. Quem que eles iam mandar para os Estados Unidos? O engenheiro sem comunicação, que não conhecia da operação, achava que era meramente venda de hambúrguer. Eu fui um dos 4 brasileiros que foi. Aí minha vida começou a mudar. Nessa eu ganhei uma palestra do Lai Ribeiro. Só que eu já programava computador desde os 10 anos. Eu brincava no computador, porque não tinha Ctrl Alt Del. Ou você programava ou você não jogava. E eu tinha um TKzinho que você ligava um TK3000 que você ligava na televisão. Tinha colorido e preto e branco. Chegando lá, o equipamento do Lai Ribeiro deu pau, Juliano. Imagina, ele já era doutor, ele faz questão até hoje, eu chamo ele de doutor Lai Ribeiro, ele tem 85 anos hoje. E aí eu falei, o senhor me permite que eu reinicie a máquina do senhor? Ele olhou assim, eu acho que era o único moleque, ele custava tipo meio salário mínimo a palestra dele na época, um workshop. E aí eu fui lá, fiz a máquina funcionar muito rapidamente, para mim aquilo era uma brincadeira, como nossos filhos brincam com o telefone, e ele falou, você quer me auxiliar? E eu fiquei 23 anos seguidos com ele. Só que quando eu tive a palavra pela primeira vez numa palestra, foi por acidente na Xerox do Brasil. Eu era, com 25 anos, diretor nacional de vendas da Xerox. Na época que a Xerox era a segunda marca do mundo. A primeira sempre foi a Coca-Cola. E aí o meu CEO tornou lá uma madrugada, ele ia falar num evento para 4.000 pessoas, num grande hotel em São Paulo, Transamérica. E aí o que aconteceu? Ele falou, Paulo, o que você ia falar nesse slide? Eu tinha preparado a apresentação, isso é comum eu falaria isso. Só que o detalhe foi que no palco estava o Jean Paul Jacob, da IBM. A Xerox estava fazendo um benchmarking com a Microsoft. Aí estava o próprio Jobs, da Apple, já era Apple na época, estava o próprio Gates e mais 4 caras desse naipe, e eu fui um dos palestrantes. O pessoal do público não sabia que eu não era palestrante, e adivinha o que aconteceu? Quanto o senhor cobra uma palestra? Só que eu já tinha a base lá atrás. Só que mentalmente eu também estava preso. Tem gente da minha família que acha que eu sou louco até hoje.
Com 20 anos de idade, 17 para 18 anos, eu saí do McDonald's com 19, aí entrei na USP, com 19,5 eu entrei na Polyprocessing, uma empresa também americana. E aí nós substituíamos o plástico rotomoldado, que é a Jacto, que dá um show lá em Marília. E eu fiz os primeiros moldes para eles, mas eu era adolescente, quase adulto e estagiário. Então, na minha mente, eu era estagiário, então o que mandava fazer, eu fazia. E os vendedores técnicos nos humilhavam muito. Só que eu entendi que eles eram vendedores técnicos, mas não eram técnicos vendedores. Eu falei, então quer dizer que o cara ganha dinheiro em cima do que eu conheço. Aí um dia eu fui reclamar para o meu diretor, que era o seu Jorge Elman. Eu falei, Jorge, é o seguinte, seu Jorge, eu odeio vendedores daqui por isso. E reclamei muito, Juliano. E ele falou para mim assim, Paulo, eu vou te dar uma lição que você vai levar daqui, talvez a demissão junto. Sente-se. O cara 2,5 metros, eu sentadinho em ângulo. Nem meu pai nunca deu uma dura daquela. E ele deu uma lição que eu vou passar para vocês, que foi o que mudou minha vida. Ele disse o seguinte, você pode murmurar? Sim. Você pode reclamar? Sim. Desde que você traga 4 soluções. O que você vai fazer a respeito dos vendedores? Aí eu calei, não tinha maturidade nenhuma para aquele momento, e ele falou assim, você permanece se você criar um manual de vendas no seu nível de racionalidade. Você é o cara mais racional que eu já conheci. Nós tínhamos sido selecionados em 3.000 candidatos e nós éramos em 12. Então tinha gente do ITA, da FEI, tinha uns negócios pesados. E aí eu escrevi um manual de 100 páginas A4, eu não sabia o que eu tinha escrito, que nasceu esse livro. Só que esse livro, essa é uma edição de 2002, o que vocês vão receber já é 2013. Todos vocês vão receber. Só que vendeu 4.100.000 cópias. Aí veio o primeiro estágio. O estágio é quando você sai da pobreza mentalmente, só que você não aceita a riqueza, você tem dinheiro. Então tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E eu ainda continuava pobre apesar do dinheiro que eu ganhei. Fali o primeiro casamento. Fali o segundo. Aí eu falei, cara, estou fazendo alguma coisa errada. E aí no segundo casamento, quando a minha mulher pediu depois de 10 anos e de 46 dias intensivos de trabalho, ela pediu o divórcio, o que eu pensei? Falei, cara, não tenho nada. Morava bem, mas eu não tinha nada. Eu fui morar na onde? Voltei nos primórdios. Eu fui morar na minha biblioteca, uma casoca de 55 metros quadrados, que simbolicamente eu mantenho só para lembrar disso. E aí uma pessoa que pedia favor, vocês devem ter algum amigo que pede favor a você há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, fica desempregado e vai buscar você lá no LinkedIn. E aí um cara desses me levou, não na casa burguesa que eu morava, na visão dele, mas na casa que eu fui morar e me restabelecer, fazer redenção, reprogramação. E ele falou, Paulo, você está morando aqui? Eu falei, sim. Era uma casinha simples, era uma vila operária, mas todas as casas eram nossas. E era da biblioteca. E ele falou assim, eu te ligo. Só que esse eu te ligo nunca aconteceu. Isso foi 12 anos atrás. Dias atrás eu fui fazer um evento para 5.500 pessoas no Transamérica. Adivinha quem se postou como meu amigo lá? Na frente de 5.500 pessoas, ele falou, faço questão de apresentar o Paulo e tal. Aí ele veio, fez a apresentação, e eu falei, eu vou apresentar ele para vocês. 12 anos atrás, quando eu passei por um divórcio brutal, eu fiquei autoimune. Você me pediu uma palestra na Unip para 2.000 pessoas, você se lembra? Que era remunerada, você se lembra? Eu repassei para você, se lembra? Você me levou na minha casa. Não, te levei na biblioteca. Eu falei, você levou eu na minha casa. E você nunca mais me ligou. Esse é o fulano. Uma salva de palmas. Tome muito cuidado quando você tomar um Juliano e abraçar ele numa foto, porque essa foto tem responsabilidades. Então eu abraço vocês como irmãos aqui hoje. Irmãos de empreendimento. Tanto que eu não vou vender livro algum. Eu mando para quem desejar, mas eu já vou deixar com você, Paulo, no final, uma pasta com 5 livros em PDF, incluindo a lógica da venda, e 35 artigos, os melhores em mais de 900. Então, só pelo fato de vocês terem vindo, vocês já levam isso. O critério é teu. E tem cartão de visita para todo mundo. Alguém brincou ali, eu indo ao toalete, falou, para que cartão de visita? Fica a dica para vocês. Você até pode não ter o cartão de visita. Vir para um evento desse, eu li que você falou, traga pelo menos 50 cartões de visita, eu li, nas entrelinhas. Na minha pasta eu tenho 300 pelo menos, contando que aqui tem 60. Mas o que eu quero que vocês levem daqui, de atitude, uma frase do Juliano, vocês têm mais do que vocês já necessitam. E eu vou deixar uma minha.
Seja sempre grato, porque numa passagem de Mateus diz o seguinte: se você não agradecer ao que você tem, até o que você tem lhe será tirado. E a palavra do meio eu imagino que deve ser gratidão, Juliano. Cara, valeu a minha vinda aqui só pelo fato de ter te conhecido. Por que estamos aqui hoje? Porque queremos ser ricos? Todos já somos. Porque queremos mais sucesso? Então, o que é sucesso para você? É prosperar? É aumentar o tamanho da tua empresa? É aumentar suas franquias? É uma mãe que quer ter um filho? É ser escritor? Vou fazer um convite em público para você. Eu achei que aquele livro de coautoria fosse teu. Eu vou ser seu mentor num livro de coautoria, um projeto padrinho, porque você comigo, que já tenho 14 milhões de leitores, fica mais fácil você ser editado. Certo? O título é Atitude para Superação. Você vai escrever e eu vou só te ajudar a dar o brilho. Eu sou coautor. Fica aqui. Em relação à cadeira de roda ou à cadeira que você quiser, eu já faço um trabalho de doação de palestra versus cadeira de roda, velado, não divulgado. Então, quando você precisar de uma cadeira ou alguma coisa que for uma coisa nessa faixa, a gente faz uma conversa, eu entro em contato com os fabricantes e falo, tenho interesse em dar uma consultoria para vocês de um mês inteiro e eu quero uma cadeira. Simples assim, cadeira daquela. Porque às vezes, pessoal, Paulo, faz uma gentileza, dá uma apagadinha ali só para o pessoal enxergar melhor, só naquela questão dos slides. Inclusive o conteúdo dos slides está sendo gravado e tudo para vocês. Podem fotografar, fiquem à vontade. Por que estamos aqui hoje? Para nos conhecermos como gente. Porque vocês já lidam com um cliente todos os dias. Vocês já sabem aquela estatística porca. Por que as pessoas falem do primeiro ao 8º mês? O Sebrae sempre fala isso, mas nunca fala o porquê, e eu vou dar o porquê. Porque quando você empreende alguma coisa, e ninguém aqui empreendeu de primeira, você veio com alguma base trabalhando no CNPJ dos outros, muito boa, Paulo. Às vezes a gente tem uma chance de trabalhar no CNPJ dos outros, eu sou muito, muito, muito grato ao Jorge Elma da Poli, porque quando eu fui trabalhar na Xerox, eu fui para ganhar 1/4 do que eu ganhava na Poli, e já era bastante coisa. Só que, repito, naquela época eu só tinha dinheiro. Hoje eu tenho prosperidade. É outra pegada. Hoje tem um livro que se minha editora não editar, eu ponho ele na rede para download, eu não preciso nem se cadastrar. Você nunca vai receber nada meu da rede. Receba o livro, aí se cadastre aqui, eu não vou pedir nada para vocês. Assim como o vendedor não deve tirar nada de ninguém, quem tira é bandido. Nós, empreendedores, nós somos geradores de lucro. Líder, liderar e liderados. Por que só 5% das pessoas dão certo materialmente? Porque quando nós nos programamos para termos dinheiro, nós não nos programamos para termos sucesso. Não é forte isso? Você se programa para ter dinheiro, mas não se programa para ter sucesso. Temos aqui um especialista em PNL, o Val. Não é isso, Val? Aí a gente chama na PNL e brinca que a boca já fica mais larga. Só que você muda os teus amigos? Depende. Os que não têm conduta eu descartei todos. Mas aqueles que quando eu passava fome criança me abraçavam em São Miguel Paulista, eu jogo sinuca com eles, muitos não têm nem dentes. E eles tiram sarro o dia inteiro e acham que eu sou professor primário. E eu não tento explicar a diferença para eles. O que eu faço é o contrário. Eu me divirto enquanto criança com o companheirismo de adulto. Porque o que mudou a minha face não foi o fato de eu ser doutor. O que mudou a minha face foi um dia que minha mãe semi-analfabeta mandou comprar uma caixa de fósforo e ela vinha de um divórcio. E eu, criança, véspera de Natal, aí eu fui comprar o fósforo. Aí ela me deu uma nota de um cruzeiro e umas moedas. Eu fui, não deu para comprar o fósforo, eu comprei uma bala chiclete e me mascando. 4 para 5 anos. Ela me pegou, ela falou, cadê o fósforo? Daquele jeito, né? Cadê o fósforo? Aí eu olhei e falei, não, mas... E eu com a bala. Ela falou, vem cá que eu vou te dar as 3 lições da sua vida. Me pegou pelo cabelo, eu tinha um cabelo de índio, assim, tigelinho. Me pôs para baixo, fez eu cuspir a bala, me trouxe, me sentou, joelhou, didática perfeita e disse, filho, nunca use o que é dos outros. Porque quem usa o que é dos outros é bandido. Tenha cultura, porque se eu não fosse analfabeto eu viveria melhor. E por último, comece a trabalhar o quanto antes para você conduzir a sua vida. Aí o Plínio, uma pessoa do meu bairro, sabia que eu odiava futebol, eu só via meu pai no divórcio ali no campo de futebol, só que eu odeio futebol até hoje. Fazer o que vim com esse defeito, porque eu sou nerd, assumido. E aí ele me deu uma caixa de juju, chupa-chupa, geladinho, cada nome no Rio tem o nome geladinho, aqui é chupa-chupa, juju. E aí ele me deu os primeiros 100 saquinhos, os primeiros 2 litros de leite, o açúcar me ensinou a fazer. O Plínio, que era um estranho,
Era da família, mas um estranho total, como eu sou para vocês, durante os próximos 10 minutos. E esse cara foi o cara que mudou a minha face, porque a vontade eu já tinha. Só que eu não sabia como fazer. Esses dias eu vi na internet, no Facebook de alguns de vocês, acho que até o Paulo colocou, o Monte Everest tinha a seguinte frase: muitos motivados morreram aqui. Por que eu citei o Sebrae para vocês? Porque do primeiro ao 8º mês, quando você sai, você tem dinheiro, tem fôlego, tem conta no banco. E aí você vende porque você tem network, você tem rede. E a rede te ajuda. Só que aí quando você não tem conduta, a rede vai saindo fora. Aí você tem que vender mais, volume. Ontem falamos muito sobre isso. Você vende volume. Pode observar que a maioria das empresas que falem, elas falem no pico de venda de volume. Mas elas perdem o valor. Elas baixam o preço. Então, a questão de liderar, ela está muito mais ligada ao que você é realmente do que o que você precisa. E falando de valor, vou falar do Toshio. 2 anos atrás o Toshio me procurou, quero escrever um livro. Quem é você? Perguntei para ele, pela rede, tudo online. Ele sabia minha foto e eu sabia quem ele era por foto. O ano passado ele falou, quero mentoria, não faço. Você é coach? Também não faço. Porque a partir do momento que eu me posto como coach e mentor, eu sou obrigado a aceitar qualquer um que me pague. É uma condição. Faço voluntariamente como eu quero fazer com você, Juliano. Pelo prazer de te dar algo que é maior do que nós dois. Mas não quero dinheiro. Ponto. Porque dinheiro eu ganho de outras formas. E aí, dias atrás eu ligo para o Toshio e falei, aí Toshio, o que você vai fazer em julho? Qual que é a ideia? Estou de férias. Ah, você está de férias? Então eu vou tirar 3 dias da minha vida para você. Por isso, agradeço ao Toshio e agradeço ao Paulo por ter dado esses 45 minutos para nós. É isso que faz diferença, pessoal. Onde é o laser aqui, Paulo? Aqui. Em quem vai ter dinheiro, pode ser rico. Você pode ser rico de várias formas. Você casa com uma mulher rica, você se torna rico. Ganha na loto, se associa com um cara bacana. Mas, normalmente, quando você não soma força, mais com mais, sinergia plena, mais com menos alguém se anula, menos com mais alguém entra em depressão, e menos com menos a multiplicação. Dá mais loucura, mais depressão, mais debilidade, mais prejuízo. Nunca esqueçam disso. Todo ser humano sonha. Saiam daqui hoje com 2 frases, uma do Juliano e uma do Paulo, eu não sei qual vai ser, mas uma frase da sua conduta. Sucesso tem vários tipos, sucesso às vezes é ser mãe. Eu conheço mulheres que eram PhD, se tornaram mãe, se tornaram do lar. Eu conheço homens que o sucesso foi emagrecer de 130 quilos para 80, que mexeu com a autoestima. Os coaches. Mary Kay, estou usando aquele gelzinho que quebra as ruguinhas, porque eu já estou com quase 50 anos, e eu estou usando o gel, tenho na bolsa, mostro para vocês. Ontem o Toshio deu muita risada, mas eu falei, sério, Toshio. Então, assim, eu estou no estágio que eu vou mudar o meu mapa de vida dia 20 de agosto e eu vou dizer para vocês, a KLA era a última pedra no meu sapato, num bom sentido. Era um palco que eu queria, mas eu queria por meritocracia. Tive a oportunidade de abrir o franqueado em Joinville, só que eu não quis palestrar lá, porque esse é um favor. Então, dia 20 de agosto, eu palestro em Aracaju, no maior evento deles, não só de status, mas de hotel e de qualidade de trabalho. Vai estar eu, o Rufino, o catador de sucata, os caras do time pesado. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Toshio falou, Paulo, o que você busca mais? Profissionalmente, mais nada. Profissionalmente, eu vou passar a escrever com vocês, com o Juliano e com outros. Tenho que resgatar Tenho que resgatar, efetivamente, a minha relação com o meu filho mais velho, porque ela não existe, que é Paulo César Silveira Júnior. Então, assim, tem coisas maiores para eu resgatar do que qualquer coisa que eu tenha ganho. Porque se eu não resgatar isso, eu tenho que enterrar meu pai com dignidade, que está com AVC há 4 anos e infelizmente não reverteu. E mora em Minas, então tem que vir de Santa Catarina, onde eu moro hoje, para Minas. É complicado, dá 1.800 quilômetros. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa resgatar, Juliana, que à medida que você foi falando, eu fui lembrando. Então, eu cheguei à conclusão que eu não tenho problema nenhum. Eu preciso de passagem aérea, eu ligo para a CVC e falo, cara, eu quero dar 4 palestras para vocês, eu quero viajar não sei para onde, os caras mandam. Preciso de uma passagem não sei para quem, então eu preciso da cadeira de roda, eu ligo para o cara, sabe? Então, assim, o meu conhecimento, assim como o de vocês, tem um valor, Paulo, o network tem valor. Não vou nem falar da questão de atitude, porque eu vou derivar a atitude de uma frase. Atitude te leva à liderança, é isso? As pessoas que têm atitude normalmente lideram. Lideram comercialmente, lideram por superação, lideram por uma ideia, lideram pela criação de um produto de primeira linha, no caso a Pops.
E o que acontece? Tá, se uma atitude te leva à liderança, o que é liderar? Liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem. Cada uma no seu ritmo. Vou repetir. Liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem. Cada uma no seu ritmo. Por isso que muitos casamentos não sobrevivem, porque nós queremos que o cônjuge cresça na proporção que você cresceu e vice-versa. E casamento é soma de forças, não hospedagem de fraquezas. Tem homem que casa com a mulher porque quer uma mãe, e tem homem que casa com a mulher porque quer né? Quer dizer, mulher que casa com a mãe porque quer um pai, e tem mulher que casa com a mãe porque quer a mãe e vice-versa. Isso enrola. Você tem que somar. Tá, a partir daí, Paulo, então atitude é um valor? Atitude é um valor escolhido. Assim como empreender é um valor escolhido. Empreendedores, eu tinha na minha mente, muitos anos atrás, que empreender era trabalhar muito. Xerox, o ritmo era 7 da manhã na Xerox, 9 da noite na Xerox. 7 da manhã na Xerox, 9 da noite na Xerox. Comemorávamos todo dia. Se eu não tivesse saído no período certo, eu tinha infartado antes dos 30 anos. Mas a Xerox me deu toda a base executiva que eu tenho. A base emocional e motivacional veio do McDonald's. Incrível isso, né? Metodologia, processo autógeno, o aprendizado pela própria vontade, metodologia andragógica, tudo foi McDonald's. E na Polyprocessing eu aprendi a vender valor. Ou melhor, ser comprado por ter valor. Porque é uma coisa que se confunde, palestrante motivacional em vendas sempre fala erroneamente, você vai vender mais para o cliente. Não, o cliente vai comprar de você porque o que você dá é muito além do que ele paga. É um outro contexto. Então, assim, que tipo de valor? Valor individual. A pessoa é ativa, é um valor individual. O cara é bonito, é um valor que ele julga dele, porque beleza é relativa. Nós temos tez caucasiana, mas tem um cidadão que é gaúcho, vive em Colônia, o catarinense vive em Colônia, eu moro né? O nordestino vive coletivamente algo maior. O paulistano vive na entropia de uma cidade gigantesca, onde às vezes a individualidade mata a autoestima. Então é um negócio muito louco, porque você fala, qual é o valor individual que me conduz? Mas eu vou dar algo além disso. Valor espiritual, qual é o seu? Eu vejo pessoas que elas têm um network até você falar que a sua religião é a tal. Acaba a brincadeira. Pode ser, né, Paulo? Agora pode manter, até para melhorar a filmagem ali. Valor referente à imagem. Fica aqui um adendo para vocês. No marketing pessoal, você consegue parecer algo num evento de 40 minutos. Mas você não consegue ter uma profissão projetada no Facebook, no LinkedIn, onde quer que for, se você não tiver caldo, conteúdo, gentileza, formação. Vou pôr aqui já para vocês, quem quiser já fotografa. Que valor você busca na Viking Network? Que valor você quer projetar para a sua vida como esportista, quando você vai para uma academia? Que valor você projeta numa imagem de sucesso Mary Kay? Eu conheço várias diretoras, fiz trabalhos para Mary Kay gigantescos, principalmente em Santa Catarina. E aí você começa a se guiar do seguinte: quando eu for empreender, que tipo de valor o meu empreendimento prega? Por exemplo, eu não trabalho para o bélico. É uma opção minha, mas trabalho para os laboratórios que dão solução. Tem um laboratório em particular que é o top na questão do diabetes. Eu tenho um filho, ele ficou diabético 1, a gente não sabia, ele entrou em coma, eu estava fora do país, quando eu voltei, ele tinha saído do coma, ele era diabético e ninguém sabia. Aí, ele tinha 13 para 14 anos, ele entrou numa de querer morrer por alimento. E aí eu me liguei que ele estava se sabotando e falei, filho, o que está acontecendo? Ele falou, pai, falaram que o diabético perde o pé, perde a ponta do dedo e tal. Eu falei, filho, quem te falou isso? Sabe aquela questão, você está se aconselhando com quem? Eu falei, a gente tem duas opções. Eu posso deixar você morrer, ou eu posso pôr todo o meu conhecimento a favor de um laboratório que pode fazer você ter uma vida fantástica. O que você prefere? Vocês vão conhecer ele em breve aqui em outro evento, chama Júlio César. É diferente do Paulo. Paulo é modelo, 1,90 m. Talvez a gente não se dá por isso, porque ele é tão parecido comigo que... Todo mundo que tem mais de um filho sabe, tem um filho mais parecido, não é que você gosta mais. É mais projetado. Então, acho que é importante, só esse slide já valeria amanhã aqui, se já tiver o Juliano em valores, tá? Que valor te conduz? Aí eu me conduzo por esses 4. Ou melhor, 5. Porque se liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem, ética se resume em fazer o que é certo.
Mas o problema, Nietzsche diz, não existem fatos, somente interpretações. Qual é a interpretação do seu mapa mental? O mapa não é território. Eu nunca vi um evento de network, Paulo, com tanto networker empreendedor de fato. O que eu vejo comumente é um evento de um monte de gente que quer ficar um jogando cartão no outro, que não olha no teu rosto, que não faz nada. Então é um negócio interessante porque você fala responsabilidade sobre o quê? Sobre tudo. Eu sou fumante, eu jogo uma bituca num bueiro, eu poluo 2.000 litros de água. Inclusive, não sei se vocês estão sabendo, teve uma pessoa aqui do interior de São Paulo que está agora reciclando bitucas de cigarro e fazendo papel. Vocês estão sabendo disso? Uma universidade aqui da região de vocês. Você viu isso daí, Paulo? Põe lá, Google, reciclagem de bituca de cigarro. Bituca. Um garoto, no primeiro ano de engenharia, não sabendo, registrou a ideia. Os professores riram e deu certo. Acho que ele vai ficar milionário. A solidariedade, ela não é só você trabalhar. Quer ver uma coisa? Quem aqui é voluntário em algo? Levanta a mão. Vamos fazer uma coisa aqui rapidinho. Quem é voluntário? Mantém a mão levantada e só abaixa quem não for voluntário em igreja. Quem é voluntário na igreja? Ó. Esse lance de ser voluntário na igreja é um negócio interessante, porque você fala assim, lembra dos valores? Valores espirituais. Por que você é voluntário na igreja? Porque eu vou construir um templo novo. Está no modelo de cristandade. Os hindus também constroem templos, assim como o pessoal da Seishun Way. Então, quer dizer, às vezes o que acontece? Você fala assim, tá, eu vou doar tempo. Aí, pessoal, 90% dos voluntários são da sua própria igreja. Aí eu faço uma pergunta maldosa, mas você nunca pode rir como orador, Juliane. E a pergunta é a seguinte, quanto tempo você dedicou do seu networker para você falar de como alguém escreveu um livro? Ou até de como interpretar a Bíblia, por que não? E as pessoas falam, cara de outra religião. Então, quer dizer, o voluntariado acaba ali. Então, a atitude é assim, performance. Juliano, você pode ser, você treina para ser o segundo? Não, você treina para superar. Você conhece algum para-atleta que treina para ser o segundo? Que quer ir para a Olimpíada? Eu quero ser o segundo. Porque alguém fala o seguinte, não, você não pode competir. Não, vamos competir para... Pessoal, se você entra em alguma coisa, você tem que entrar para ser o primeiro. O primeiro exige responsabilidade, Toshio. Se a sua pipoca é a primeira, ontem eu cheguei e achei uma pipoca no Duty Free. Sabe como eu vim para cá? Por causa do Toshio, inicialmente. Eu falei, não, deixa eu ver se ele tem concorrente de verdade, mas que custe bem mais no valor agregado. Cheguei no Duty Free de Campinas, duas estandes gigantes assim, enormes, de pipocas. Eu falei, cara, pipoca. Aí eu já achei a imagem muito pobre. Pegaram o sorvete Häagen-Dazs e meteram a pipoca ali dentro. Aí eu fui vendo vanila com chocolate queimado. Eu falei, sem chance. Mas tudo bem, não é a pipoca em si. Mas o que me chamou a atenção ali, Toshio, que começava de R$15,90 até R$28,90. Pipoca no Duty Free. Nós não estamos falando de nicho, nós estamos falando de ponta. E aí ontem, conversando lá numa reunião, quando eu falei, por que a tua pipoca, se aumentar o seu volume, o dobro de vendas, numa rede de mercado, você tem condição de entregar? E ele travou. Então, acontece muito isso já. Às vezes a gente tem uma ambição, a coisa chega para você. Só que você está preparado? Performance. Segurança de falar da sua profissão. Bacana a postura sua da Mary Kay. Você está trajada exatamente como se deve trajar. É diretora, elegante, representa a feminilidade, não mostra nada e é bonita. Bonita de conduta, bonita de fala, profissional na apresentação. Como alguns foram profissionais e outros brincaram. Você é viking. Registra isso aí. Viking. Sou viking! Viking é um estilo de vida. Não tem viking mulher, que fica o recado. Não tem viking GLBTS. Viking infantil. Não, tem viking. Para quem não sabe, o povo viking foi o povo que inventou o mercantilismo. O povo viking navegava, foram descobrir agora num barco que acharam, que a vela dos vikings era feita de uma ovelha que só tinha na região deles, que era impermeável, por isso que eles iam na tempestade. Falei, que louco isso! E os vikings, para quem não sabe, a maioria dos ingleses deve ter sangue deles, porque os ingleses sempre foram preguiçosos no sentido da guerra, eles sempre foram inteligentes, articulados, como são até hoje. E os vikings que lutavam, derramando sangue até dos próprios irmãos vikings, para fundar
Tanto que Essex foi a última província sobrevivente, era província, e um rei, através dos vikings, tornou a Inglaterra o que é. Eu tenho uma filha atualmente que se chama Sofia Elizabeth, tem 8 meses. Sofia, porque foi a última rainha do período das trevas para a Renascença, e Elizabeth I, rainha inglesa, que foi a chamada Rainha Virgem, que trouxe talvez a melhor representação feminina do que a administração de todos os tempos. Autoestima. O que é autoestima? É estar bem. Tem coisas que não se definem. O que é ética? É fazer o que é certo. Se você quiser um conceito cristão, é proteger o próximo, porque o pessoal fala assim, empatia. Você já ouviu falar de empatia? É a arte de se pôr no lugar do outro. Será? Eu tenho minhas dúvidas, Paulo. Será que a palavra respeito não é maior que a palavra empatia? Respeito ao próximo. Precisa explicar muita coisa, Juliano? Então, assim, é muito interessante falar para empreendedores, porque quando você busca, isso aqui é interessante vocês fotografarem, que meio ambiente vocês negociam? Eu quero ter mais 15 franquias. Onde? Eu quero, você que é coach, fica aqui a dica para os outros transformadores de vidas, eu quero falar de um curso para chinês, mas eu não falo chinês. Eu tenho certeza, pelo pouco que eu vi aqui, que tem uns 4 ou 5 nerds aqui, que cria o teu avatar, traduz a língua e você pode vender curso. Não tem, mas tem alguma fronteira na internet? 12 anos atrás, por que eu estou falando isso para você? 2 nerds me procuraram. Professor, o senhor tem um momento todo durinho, uns caras foram até de terno, Paulo, tudo durinho. A lógica da venda já tinha vendido o que tinha vendido, ele falou, a gente quer criar um curso para tornar a venda, a pegada que eles venderam para mim, eu quero criar um curso para tornar a nova geração de vendedores profissionais. Eu falei, tá, e onde você vai achar esses caras? Não, a gente vai treinar, a gente vai trazer os adolescentes. A palavra empreendedorismo estava longe. Embora a minha primeira empresa é a TDC Cap, que vocês devem conhecer de nome. Hoje eu não sou mais, eu dei para os colaboradores, quando eu fui para o Sul. E aí o meu slogan da época era empreender, transformando hoje o empreendedor do futuro. Era o meu slogan da época, primeiro. E foi interessante porque eles falaram assim, a gente tem a tecnologia, mas eu falei, pô, nós vamos filmar, o e-learning estava na moda, sempre tem uma moda, era o e-learning. Ele falou, não, nós vamos criar um avatar do senhor, o senhor tem um cabelo preto bonito, a gente põe um topete, vai ficar parecendo com os moleques, se fosse hoje o topete seria chanfradinho. Esse curso, podem anotar porque é interessante, ele se chama Agente de Vendas. Você põe lá no Google, Agente de Vendas Paulo Silveira. Vocês vão ver 16 telas vindo. Nós temos 1.950.000 treinados por esse curso. 12 anos atrás. E eu doei todos os direitos autorais. Hoje esses caras vão ficar maior que a Positivo. Ou a Positivo vai comprar eles e vice-versa. Eram 2 garotos, de 18 para 19 anos. Hoje eles têm pouco mais de 30. Chega e-mail para mim todos os dias. Pô, o senhor é o que escreveu a Lógica da Venda? A Lógica da Venda. E agora, atualmente, eu sou conhecido pela atitude, a virtude dos vencedores. Mas é interessante falar isso porque, assim, se eu tivesse prejulgado aqueles 2 nerds, eu tinha descartado uma grande possibilidade de dar o meu próximo salto agora. Eu vou começar a dar curso com avatar na Alemanha, através do Venda Sustentável, e na China, falando de valores de compra no Brasil, por causa desses 2 garotos. E aí você fala, cara, e quantas vezes você está aqui dentro e deixa essas pessoas irem embora? Parabéns você que está com seu pai, você está numa belíssima escola, além de ter o exemplo do pai na escola certa. Segundo ponto, comportamento. Pode observar que quem ganha um cruzeiro a mais, como diz meu pai, que já é bem de idade, ganha um tostão a mais, o cidadão se sente importante. Aí o que ele fala? Nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Vou desmistificar, isso é mentira. Então você desqualifica seus pais, você desqualifica seus pares. Eu não falo mais com o Paulo porque eu fiquei milionário, eu só vou andar com milionário. Você começa a ficar pobre. Porque se isso fosse verdade, não tinha tanto americano depressivo. E muito pelo contrário, o empreendedorismo digital que está vindo agora, ele nunca veio com tanta força. Porque esses garotos, tipo esse aqui que está com o pai dele, ele não falaram para ele que é impossível ele empreender. Para mim foi falado, e tenho certeza que para você também, Juliano. Você me falou ali em 3 momentos que as 3 pessoas que mais falaram, a primeira sempre foi sua mãe, a te aconselhar a não comprar o carro, talvez para te proteger. Talvez não por medo de você não comprar. O primo mais sem sacana falou, pô, mas você tem dinheiro? Eu já fui sacaneado dessa forma. Minha mãe recentemente no meu carro em São Paulo falou, filho, você foi reprovado na escola por insuficiência de inteligência. E eu adotei a paz. Se vocês verem
se tiver alguém da PAI aqui, me procura que eu tenho o maior prazer de fazer trabalho para eles. Porque eles que identificaram que eu não tinha nenhuma deficiência. Então, em gratidão a eles, eu não acho que eu sou gente normal, mas não chega a ser medida. Então, assim, o único diploma que eu mantenho no meu escritório diz assim, Paulo César Silveira, foi reprovado em caixa alta, sarcasmo o negócio, por insuficiência de inteligência. Eufemismo para dizer burro, estúpido, não tem condição de acompanhar, por aí vai. Habilidades e competências. Repito, não trazer um bom cartão de visita num evento de network é um crime. É um crime não porque você tem o cartão de visita, porque não é isso que vai impedir que você acesse, mas é porque mostra que você não veio preparado. Não vir melhor trajado para um evento de network quer dizer que você não respeitou aquelas pessoas do ambiente de network. Quando você dá um grito daquilo que você pertence, debochando, você desqualifica na frente de todo mundo as pessoas. Então, fica a dica, quando você for falar, somos vikings, pode ser urra, pode ser o que for, somos viking, somos Mary Kay. O Dale Carnegie tinha uma outra que eu adorava. Venda para o João Dias aquilo que ele queria, mas gere na mente dele a solução que ele depende. Então, assim, cada chamada tem a sua pegada. Xerox, somos o primeiro. E ponto. Apple, fazemos a diferença na vida dos usuários. Bacana você falando de Apple. Né? Então, assim, por quê? Porque isso está diretamente vinculado a crenças e valores. Isso gera identidade. Mas eu pergunto para vocês, sabe por que muita gente não tem liderança? Vou mostrar para vocês. Quem aqui do 1º ou 4º ano primário foi monitor de classe? Levanta a mão. Monitor, lembra lá? Eu sei que a data é difícil de lembrar. Vou dar a psicologia da época. Você era ativo ou era mais lento? Bem lento. Parabéns para sua professora. Ela descobriu que você tinha algo superior e te trouxe para a liderança. Ativo ou lento? Ou terrível? Você? Terrível. Mas aí tudo bem, do 1º ao 4º ano primário era a professora que a gente chamava de tia, tinha todo aquele carinho. Da 5ª à 8ª série, vamos parar por aqui. Quem foi monitor de classe de 5ª a 8ª, ou líder de classe? Quem foi pelos 3 anos, de até o 8º ano? Sabe por que vocês continuaram? Porque para aqueles outros 95% ou mais, alguém quando ele chegou em casa falou, pai... Eu era presidente do Grêmio. Presidente do Grêmio. Então, a liderança ela vem sendo praticada, você vem sendo, como diamante na pressão, você vem sendo lapidado pela pressão e pelas pessoas. Só que do 5º ao 8º ano, por que as pessoas não eram? Porque é o estágio que você está na puberdade, que é terrível qualquer crítica. Você recebe crítica em casa, dos amigos e da diretoria. Você tem que sair da sua sala para representar os outros. E aí seus pais falam o que para você? Filha, para que você vai fazer esse negócio? Você não vai ganhar nada com isso. E eu vou trazer esse exemplo aqui para dentro de casa, hoje. Eu tenho certeza que vocês convidaram algumas pessoas. Algumas pessoas prometeram empenhar a palavra que estariam. Não estariam, Paulo? E aí fica uma dica de vendas. Objeção versus questionamento. Qual que é a diferença de objeção versus questionamento? Objeção é tudo aquilo que você antecipa na negociação, seja ela qual for, entre o comprador e o vendedor em cada decisão. Questionamento. Eu prometo para o Toshio, que por outro lado prometeu para o Paulo que eu ia falar para vocês. E aí eu mudo minha agenda, eu invento uma desculpa, aconteceu alguma coisa, fiquei gripado, credibilidade. Uau! Prometo a máquina para o cliente, de uma manutenção urgente, o cliente é palestrante, depende da máquina, e não entrego. Questionamento, credibilidade, uau! Prometo que o produto tira a ruga para o cara ficar bacana, valor agregado, e ele tira. Fiz questão de fazer a propaganda. Inclusive, Toshio, pega, por favor, a bolsa que eu quero registrar ali para vocês darem um pouco de risada. Aquela oncinha que tem da minha necessaire. Pode abrir. E pega o produto da Mary Kay aí. E aí, essa pirâmide ela é interessante porque o meio ambiente é a base. Mas ele é flexível. O meio ambiente que nós éramos criança não é o meio ambiente de nós adultos. Ela fazia bilíngue. Ela estudava das 7 da manhã às 7 da noite desde os 3 meses de idade. Eu notei uma variação muito grande de humor nela, agora que ela está com 8 meses. Falei com a minha esposa, vamos tirar a Maria Júlia da escola meio período. Ela falou, quem vai cuidar dela o outro meio período? Eu falei, eu vou fazer só 100 palestras por ano e vou cuidar dela nos próximos 2 anos. Eu vou ser a escola dela. Sabe qual a brincadeira que ela prefere?
Brincar de palestra. E de vender. Ó, essa aqui é minha necessaire, hein, pessoal? Necessaire profissional. Ui, hein? Ó, meu amigo gaúcho ali já compartilhou do... Peraí. Revira e acha. Aqui, ó, tá aqui a prova, ó. Registre, por favor. Opa, perdão. Ó, aqui, ó. Mary Kay Man. Paulo Silveira usa. Parabéns pela preferência. Não, eu estou usando. Ontem eu acordei 3 da manhã, porque eu peguei o voo de 6h10. Ninguém merece, mas... 9h30 da noite, estava eu e o Toshio falando de negócio. Ah, tá aqui, eu acho que o que é bom tem que ser falado. Tá aqui, ó. Eu uso o Mary Kay. Aqui, ó. Não, você sabe que gaúcho é um cidadão tão bem dotado. Não vou falar palavrão, mas depois você dita isso aí, David, por favor. Sabe por que os caras colocaram nos banheiros masculinos aqueles paredões e reforçaram a bitola? Porque vai que o gaúcho dá uma chacoalhada, né, bicho? Quebra a parede e pega até o cara. Bate! Eu posso brincar porque eu sou de CTG, eu faço danças gaúchas. Eu acho que às vezes um povo, quando tem tradição, nós ficamos com raiva dele. Por isso que nós temos raiva, às vezes, do americano. Porque tem muita coisa errada lá, mas tem muita coisa que dá certo. O que dá errado em Bauru, que nós pusemos a lente desse tamanho, e por que o que dá certo, a gente não sabe, a questão do sapato, eu quero conhecer. Sapato que você fica 7 centímetros mais alto, eu tenho, de vez em quando eu uso. Porque pega uns caras, até falei pro Toshio, a gente compra um desse aí, a gente fica mais... O Toshio tem um projeto chamado O Pequeno Gigante, e ele é gigante. Você tem que tocar esse tema no teu livro. Fica a dica. Porque se eu fosse 1 centímetro maior, eu teria virado militar. Como eu dei a sorte de ser um pouco menor, eu tive que se superar de outra forma. Essa parte eu posso pular. Pense agora, por que você está empreendendo? Agora volte lá na sua infância e associe o prazer que você tem em empreender, associe com o que você fazia lá atrás. Eu vendia geladinho, num ambiente que eu odiava estar. Mas eu passei a gostar porque onde estava meu cliente? No campo de futebol, suadão e com necessidade imediata de tomar algo gelado. Sou homem, estou envelhecendo, tenho consciência disso. Uma diretora Mary Kay, chamada Fernanda, lá de Joinville, chegou para mim e falou, eu quero te trazer uma solução para os seus pés de galinha. Eu sei que você não tem cara de que fica usando creme, papá. Aí eu falei para ela, se você tiver algo que ameniza os meus traços de faciais, eu compro. O que você tiver. E ela me trouxe 4 produtos. Esse anda comigo direto. Acho que essa evidência de fala é legal. Porque realmente funciona. E aí, voltando aqui, em que momento você esqueceu sua liderança? Em que momento você começou a andar com ovelha e esqueceu que você era leão? Em que momento você, mulher, começou a esquecer que você é rainha? Porque eu acredito, eu fui criada por uma mulher fantástica, semi-analfabeta, que ela me deu 3 lições de vida, que não foram aquelas de empreendedorismo, que são essas. Toda mulher, Paulo, que eu fui criada na periferia você é predador. Toda mulher, até que se prove o contrário, é uma rainha por natureza. Mãe, mas e se ela não tiver conduta? Ela pode não ter conduta, mas não precisa ser você que vai arruinar ela. Isso vale para nós no empreendedorismo. Você não deve vender uma solução que não soluciona, porque às vezes aquele dinheiro é o único que o cliente tem. E ele vai ficar puto com você. Agora, se você vender o que funciona, ele vai te procurar de novo, vai te indicar, vai mostrar, né? Por aí vai. Segundo, filho, na medida do possível, se relacione com mulheres que você tenha orgulho de ter uma prole. Eu tinha 13 para 14 anos. Ah, mãe, como assim? Relações podem se desgastar. Filhos não existem esses. E a última não se refere a mulher ou se refere a homem, se refere à vida. Tenha discrição absoluta com as pessoas que você conduz e com aquilo que você escuta. Tanto na escuta no sentido do apoio ou do não apoio, quando você não puder fazer nada. Mas jamais transmita algo ruim de uma pessoa, sendo um segredo, no momento de raiva. Isso é totalmente executivo, pessoal. Sabe? E aí você começa a perceber que você tem muito mais da sua natureza de infância, numa brincadeira de pega polícia e ladrão, ou aptidão física, pulando corda com 2 cordas, ou a competição de ganhar a bolinha ou o peão, coisa que nós não fazemos mais hoje.
Um outro resgate que eu tenho que fazer agora não é mais a questão do peso, mas a questão física. Eu estou muito dentro disso. Eu fui moreno um dia. Preciso voltar na praia, voltar a andar de bicicleta. Porque a minha saúde está afetada, coração. Então, não tenho muita opção. Ou eu faço, ou eu vou deixar meus filhos 20 anos antes. Então... E aí, pegando aqui, liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem. O que você faz? Eu sou assistente financeira da Inter. Tem uma empresa de assistência. Perfeito. Então, você que mantém o pessoal em dia. O que você faz, Ronaldo? Todo mundo já sabe, mas fala para mim. A consultoria na área financeira também e vendas pela internet. Perfeito. O que você faz, Juliano? Um para-atleta. Não, você não é um para-atleta. Você é um exemplo de vida para todos nós. Você é um exemplo de vida para aquele garoto que reclama, assim como o meu filho, que teve um rascunho de diabetes e acha que a vida acabou. Você é um exemplo de vida. Se eu tivesse te assistido lá na periferia, com 10 anos de idade na 5ª série, talvez eu com 18 teria sido empreendedor. Se eu tivesse participado numa reunião da Viking aos 13 anos, talvez eu fosse dono hoje de 6, 7, 10 lojas do McDonald's. É que falaram que o McDonald's era uma oportunidade de você sair da periferia para ganhar um dinheiro. E quantas vezes você só ouve isso? Ah, vou entrar aqui para ganhar um dinheiro. Vou na reunião lá de network para ver se vira alguma coisinha. Feeling, pessoal. A única pessoa que cresce por feeling é só o cidadão que cantou a música Feeling. Feeling. Só ele deu certo. Negócio é racionalidade, é empenho, é trabalho, é acreditar, é buscar as pessoas certas, é vender o que é certo no ambiente certo. O pessoal fala assim, você tem que crescer onde você está. Depende. Às vezes o ambiente é muito agressivo com você. A baleia não se cria no deserto, mas o camelo não nada. Isso fica como metáfora. Já fechando, deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Eu vou deixar um chamado para vocês, resgatando tudo que o Juliano falou, porque eu fechei com ele que eu ia trabalhar em cima dos valores dele. Quem alimenta a sua autoestima hoje, além da sua força de vontade? A alimentação ajuda na sua autoestima. Boas leituras edificam sua autoestima. Estar no ambiente desse alimenta a sua autoestima. Quem alimenta seus ideais? Quero ter quantas lojas, quero virar franquia, quero pôr um projeto em andamento, quero que a minha pipoca esteja em todos os Walmart, todas as Avans ou todos os aeroportos. Quero ser diretora nacional. Sabe? Eu acho que esse ideal é teu. E você só leva os outros se elas verem evidência e brilho nos seus olhos. Com quem compartilho? O Juliano compartilhou várias vezes. As pessoas, por amor, de repente até frearam ele. Eu nem tive isso. Com 15 anos eu tive que sair de casa. Por quê? Porque meu pai era um homem bizarrão desse tamanho, cursivo ao extremo, e agradeço que eu tenho liderança por causa dele. Eu tinha que me antecipar, não fazer besteira para não apanhar de chicote. Simples assim. Por quê? Porque ele apanhava de chicote e ele achava que eu também tinha que apanhar. Eu tomei 3 surras e falei, o quê? Nunca mais. E agradeço a ele. Minha mãe era muito mais inteligente que ele, eu nunca vou contar para ele nem no momento que fiquei aqui registrada. Por quê? Porque ela era menor, não tinha a cultura dele, então isso afetava a autoestima dela, só que ela tinha que se superar como mãe. Ela ensinou que a gente sempre tinha que andar com um sapato simples que fosse mais limpo, barbeado ou com a barba bem feita ou asseado. E tem gente que esquece isso, não tem? Que ela vem para um evento desse e não toma banho. Quem é capaz de me impulsionar? Você precisa de quanto para impulsionar teu sonho? Fala lá no almoço hoje. Eu preciso de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Preciso distribuir. Quem conhece comprador de grande rede? Quem fabrica cadeiras especiais no Brasil? Ou quem fabrica fora? No Brasil tem vários fabricantes. Por que eles não trocam benchmarking? Quem eu quero que vá comigo? Essas são fundamentais. E aí, Juliano, vê se essa é boa. Quem eu quero que vá comigo? Quem eu não quero que vá comigo e nem saiba. Quer ver como uma coisa morre? O Toshio é empolgado, está com um projeto, vai entrar numa rede de hipermercados. Empolgadão, ele sai desse ambiente e põe lá no Facebook. Pessoal, vou fechar um contrato milionário com a rede tal. Só que dentro da rede tal, tem um concorrente tal. E viu a chamada. O cara passa a mão no telefone, agita teu network e fala, o que ele deu para você que eu não dei? Porque o WhatsApp,
Ele é um negócio tão agressivo que eu pertenço a um time de formadores de opinião compradores. Então, falar, vocês conhecem o coach tal, que fez lá na Christian University? Não sei, falei, aquele doutorado de 2 dias? Não, contrata não. Fui fazer curso na Disney. Com quem? Com um brasileiro? O cara foi, fez um curso e puseram ele para reproduzir. Porque, pessoal, antes de ser palestrante, você tem que ser uma pessoa de treinamento, ter didática. Aí você vira consultor, inicialmente, de treinamento, entende as técnicas. Depois você tem a didática de treinamento, o Paulo tem como ninguém na questão de network. Depois você se torna uma pessoa que reproduz, pode ser pelo modelo Dale Carnegie, que funciona bem, Napoleão Hill, que é daqui da região de vocês, né, a sede nasceu aqui, é americana, mas está aqui. E aí o que acontece? Aí o cara fala assim, agora eu fiz um curso de coach, aí o cara é coach, palestrante, mentor e... Legal, mas se você ganha 12 mil reais como palestrante, é complicado você explicar que você faz um coach, uma sessão de coach por 250 reais a hora. Isso dá incongruência de imagem, guardem isso. Lá atrás eu falei, você pode ter imagem profissional por marketing pessoal, sim, mas quem você é na base? Pela forma que você falou, eu não tenho dúvida nenhuma que você sabe o que você está fazendo no seu projeto. E é um problema meu, porque a minha filha não sabe brincar das brincadeiras de criança. Nós vamos reaprender juntos agora. Eu canso de... Imagina, pessoal, vocês conseguem me imaginar dançando Lady Gaga com ela naquele software? É uma forma de eu estar com ela, é a identidade dela. E aqui, por último, quem e o que eu preciso vencer para chegar aos meus objetivos maiores? O meu livro... O Atitude, que hoje, nós estamos com 510 mil livros vendidos, o nome dele oficial é assim, Atitude, a virtude dos vencedores. Nas edições anteriores, ele se chamava, olha como uma palavra muda, Juliana, se chamava Atitude, a virtude dos prósperos. Mas se eu perguntar para você o que é prosperidade, você vai ter uma linguagem, ela vai ter outra e eles vão ter outra. Uma menina de 17 anos do marketing, um dia olhou a capa e falou, o que o senhor faz? Expliquei. Ela falou, o senhor é executivo então? Sou executivo. Qual a cor que o executivo usa? Azul marinho? Azul marinho, eureka, ela falou para mim. 17 anos, uma reunião maior que essa. E o pessoal, kkkk. Qual que é a segunda cor mundial de negócio? De gravata. Para a americana é o ocre, marronzinho. Atitude, então, a capa é azul e é o ocre, é a chamada. E ela falou, mas o senhor errou numa palavra. Ela está estudando linguística, primeiro ano de linguística. Ela falou, por que o senhor não troca a palavra... próspero, que é uma palavra de extrema abertura, por vencedores. Aí eu entendi o que ela quis dizer, mas aí eu falei, vou dar corda para ver até onde ela vai. E ela falou, você quando é campeão, você é superado, você vai ser superado pelo peso, pela idade, porque você não está mais afim. Quando você é vencedor, você supera um acidente. Você supera um filho que você perdeu naquele primeiro trimestre. Você supera o dinheiro que você perdeu. Você supera um pai, você passa a ver, tudo bem, meu pai está morrendo, mas o meu pai está em mim. E você passa a ser grato a Deus pelos 82 anos de vida dele. Você passa a agradecer de conhecer um Toshio, que é um cara que foi para o Japão, deu 9 anos da vida dele, queria ter um spa e conseguiu um carrinho de pipoca. Está na chamada do seu site, foi assim que eu li. E estamos aqui, eu estou aqui por sua causa. Então, o que acontece? Você começa a perceber, Paulo, todo mundo está com... Pessoal, eu vou passar uma análise para vocês que os coaches usam como roda da vida. Eu prefiro chamar roda de forças. Como o intuito dessa manhã é trabalhar suas forças, não suas fraquezas, ninguém veio aqui descobrir que é menor, ou é maior, ou menos inteligente, ou mais inteligente. Nós viemos aqui para nos conhecermos e sabermos o seguinte, o que eu posso fazer pelo Giordano ou pelo Luciano e vice-versa. Essa questão do sapato foi bem colocada. Sabe? Às vezes eu fico... Eu não, todo mundo aqui acredito que fica calçado 12 horas por dia. E aí no final do dia, qual que é a resposta para o teu pé? Vai funcionar assim, pessoal. Quem já conhece esse exercício? Levanta a mão, só para eu saber. Eu vou dar um outro modelo de aplicação legal para compartilhar. Vai funcionar assim, ó. Vejam como uma roda de bicicleta. A força 1 é força fraca e a força 10 é força alta. É mais ou menos assim, ó. Força 1, grava aí. Nós somos viking. Pode melhorar, não pode?
Força 2, nós somos viking. Força 10, nós somos viking. Para vocês não esquecerem. Liderança, se liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem, então assim, não marquem ainda. Você vai pôr teu dia, sua chamada lá em cima, CDH de atitude, ou ciclo de atitude, seu nome e sua data de hoje. E o tema, liderança. Aí eu vou dar uma nota, ali só para exemplificar, mas eu vou dar o exemplo antes de você marcar a sua. Tamo junto? Deixa eu fazer um teste de audição então. Repitam comigo, Ema. Então, legal, Ema é um bicho fácil de saber. Então vamos lá, Ema. A parte amarela do ovo é a? Parte amarela. Claro, é porque eu induzi você ao óbvio. Por isso que tem o pessoal que é do contra que falou a clara. Mas tem uma que eu aprendi aqui no interior de São Paulo. Uva. Vamos lá, embalar. Uva. Mulher que não se casa é? Perfeito. Era assim que nós vendíamos no passado, por indução. Aí a pessoa chegava em casa e falava, me enrolaram. No quinto exercício, vocês iam estar hipnotizados. Mas vamos lá, agora vocês estão com atenção plena, tenho certeza. Então, nível 1, liderança. Se liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem, não conceituar liderança enquanto administração. Porque houve um erro grosseiro em um livro que diz que gerente não é líder, e líder não é gerente. E eu questionei o palestrante em palco, com muita educação e por escrito. Pessoal, vamos raciocinar junto. Quem aqui é gerente ou dono de alguma coisa? Vocês não têm responsabilidade plena pelo negócio de vocês? Tudo bem, deve ter alguém que lidera. Mas se liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem, quem aqui é líder? Levanta a mão. Todo mundo. É um conceito mais simples e muito verdadeiro. Então, liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem. Todo líder tem força para investir? Não. Tem representatividade. Representatividade, nós temos uma sala cheia delas. O que vai diferenciar é o seguinte, ela empreende, aí é outra coisa. Então, nunca se esqueçam dessa definição. O gerente, ele, além de liderar, ele assume responsabilidade. O líder nem sempre. Então, liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem. Então, liderança, de 1 a 10, dentro desse conceito de liderar é melhorar o próximo. De 1 a 10, como é que você está? 2. Solidariedade. Solidariedade é o seguinte, é você entregar seu tempo para projetos que não são seus. Vou repetir, porque nós estamos falando aqui com networks profissionais. Solidariedade, nesse caso, não é aquele de dar uma latinha de leite ou dar meia dúzia de lata e depois sair bem lá no marketing da empresa, pela comunicação. É quanto do seu tempo esse ano você doou para ajudar o empreendedor da sua rede. Essa é boa, não é, Paulo? Esse ano eu ajudei 8 pessoas com 3 dias do meu tempo, inteiros. 3 dias mesmo. Vou voltar, no caso eu vim para o Toshio anteontem, vou voltar só sábado para casa. Não tem 0 aqui? Pois bem, ainda bem, que bom. 3. Autoconfiança. Pessoal, autoconfiança é essencial. É essencial num grito, é essencial numa comemoração. Eu vejo pessoas que recebem algo por mérito. Vou dar um exemplo do Oscar. O cara, 20 anos esperando a estatueta, aí aquela pessoa apresenta empolgado, e conosco o campeão, o vencedor do Oscar, fulano. Aí vem o cidadão, ombro assim, você já fica na dúvida. Você fala, que isso, cara? Tivemos um caso, não vamos dar nome aqui, porque está sendo gravado, de uma atriz que tentou falar do Oscar e não tinha assistido o filme. Credibilidade, todo mundo lembrou. Autoconfiança é essencial na vida, porque é a autoconfiança que não deixa você entrar em depressão. É a autoconfiança que trouxe de volta o Juliano. É a autoconfiança que fez que eu acreditasse nele a tal ponto de eu pôr meu 26º ou 27º livro, sei lá, junto com ele. Junto quer dizer junto. Não é como coautor, é como autor integral. E quantas vezes, na hora que seu amigo realmente tem um problema, você deixa ele na mão? Como eu dei o exemplo lá atrás. Quantas vezes, quando o amigo seu às vezes precisa de um dinheiro de fato, que mudaria a vida dele ou adiantaria a vida dele um semestre, você regula. Porque alguém da sua família vai falar para você, se você emprestar um dinheiro por fulano, você não vai ver mais o dinheiro. Então, assim, é um negócio interessante, porque a autoconfiança é muito mais além de valores e crenças. Eu conheci uma pessoa que morreu de câncer, o médico deu 2 meses, ela viveu 9 anos. Eu fiz firewalker com ela, fizemos a caminhada e tal.
Aí ela falou, ela me deu um recado e eu não entendi. Ela falou assim, obrigado a todos vocês, nós fomos comemorar, fica uma noite inteira acordado e tal, depois do Firewalker, até porque a gente estava todo mundo pilhado. E ela falou assim, ela não conseguiu fazer o Firewalker. E ela foi a única em mais de 300 pessoas. Então fica uma dica de autoconfiança aqui, pessoal. Cuidado quando vocês ancorarem a tua vida num único treinamento. Estude PNL, sim. Estude o mapa, né, território, o que um pode fazer, o outro também pode. Mas a pergunta não é o que o outro pode fazer. A pergunta deveria ser essa. Por que eu devo fazer? Porque é importante para mim. É muito mais forte. Né? Vou andar, vou caminhar na brasa, bacana, eu poderia estar todo o mecanismo para vocês andarem. Vai mudar a tua vida? Não. Eu vou pular de costa na escada? Não. Sabe o que você busca num treinamento de alta performance desse, Paulo? Você busca isso que vocês têm aqui, ó. Com emoção calibrada. Emoção extrema é perigoso, assim como a falta dela. Isso é autoconfiança. 4. Reputação. De 1 a 10 é simples. Eu até dou um exemplo. O exemplo é o seguinte. Imagina a seguinte cena. Você conhece um amigo que não é pontual. Qual é seu nome? Sérgio. Eu e o Sérgio vamos fazer um churrasco. Eu busco a carne de algum fornecedor aqui dentro, o Paulo vai trazer a cerveja lá, nosso amigo gaúcho tem um monte de cerveja boa e vinhos do Rio Grande, vai trazer os vinhos. Só que faltou carvão, e sem carvão não tem churrasco. Aí você fala pro Zé, Zé, você traz o churrasco? Você compra... Aí eu pergunto, ô Sérgio, cadê o carvão? O Zé que ia trazer. Esse disse tudo. E quantas pessoas... estão na sua rede, na minha rede, na sua rede. Por que elas estão no nosso Facebook? Pô, o cara põe um monte de besteira e você mantém. Posiciona, dá um toque. Meu aniversário é um filtro de demissão do meu perfil. Vou dar um exemplo como é que eu demito o cidadão. O cidadão fica só me chupinhando, porque eu fui hacker até os 20 anos, aí eu tive um problema jurídico e parei de brincar. Você sabe que os caras perseguem. E aí o que eu faço? Eu rastreio IP de todo mundo. Então tem cara que entra 21 vezes por dia para ver o que eu faço. Eu devia se preocupar com o peixe dele, não com o meu. E aí o que o cara faz? Eu faço aniversário, ele parabéns, o parabéns tem 2% da mensagem. Fulana de tal, coach master, faz massoterapia, palestrante. Eu fico louco. Manda um feliz aniversário simples, mas é um feliz aniversário, não manda teu banner lá. Primeiro, que não se põe banner em timeline dos outros. No LinkedIn, então, dá demissão sumária. Mas no Facebook fica essa dica. Você procura o Paulo vai te indicar, porque ele vai acreditar em você. Agora, como o Paulo falou, eu não vou indicar você se eu não conheço o seu trabalho. Eu não preciso conhecer você de estar no seu treinamento, Val. Mas eu preciso saber que você tem reputação, e é isso que eu compro. Por isso que eu falei, eu fiquei, em 60 e poucas pessoas, eu fiquei extremamente feliz de ver realmente empreendedores juntos. Coisa que não é comum de eu ver. A não ser em reuniões associativistas, que aí é outra pegada, os caras praticam isso desde a época que é escoteiro, aí é outro negócio. Reputação, já falamos. 5, pontualidade, pessoal. A resposta é simples. Qual o seu nível de pontualidade em tudo que você se propõe de 1 a 10? Seja uma meta, ou seja no horário. Porque se eu falo que eu vou chegar num ambiente e eu chego atrasado, eu já entro com descrédito. Eu cheguei no horário, não fez mais que obrigação. 6, planejamento. Aqui, prestem atenção no que eu vou falar. Todos aqui estão por um único objetivo, conhecer pessoas boas que talvez possam impulsionar os seus sonhos mais ainda. Ou, como o Juliano falou, adoçar o que já é bom. Volte em 31 de dezembro de 2014, um ano e alguma coisa atrás. 31 de dezembro. Lembre das 3 coisas que você prometeu para a tua alma. Projetou na mente, necessidade absoluta, e projetou na alma porque era essencial que você fizesse. 1 ano e meio, pouco mais se passou. Você não realizou por quê? Aí você vai basear a tua nota de 1 a 10 nisso. Você não prometeu para o Paulo, você não prometeu para a rede, você não prometeu para o Toshio e nem para ninguém que está aqui dentro, nem para o cliente. Você prometeu para você. Por que você não cumpriu? O que mudou mentalmente no seu mapa? 7, influência. Todo mundo que pratica o network como algo importante na vida tem uma influência, que você pode chamar de marca, se você quiser.
Influência tem dois tipos. Tem influência positiva, tem influência negativa. Por que não tem a do meio? Porque até na Bíblia o provérbio diz o seguinte: seja frio ou quente, morno eu te vomito. Então vamos trabalhar com duas forças, negativa e positiva. Dentro de influência, para quantas pessoas um empreendedor aqui dentro pode pedir uma indicação, vai ligar e a pessoa vai pelo menos te escutar? O Paulo correu um sério risco de me trazer aqui. Embora ele saiba quem eu sou na internet, alguns de vocês também, o Toshio trouxe o Paulo na confiança dele. E o Paulo, eu agradeço demais, confiou duas vezes, porque confiou no Toshio e em mim. Então isso é interessante, porque o Paulo não tinha nenhuma dúvida que eu ia influenciar positivamente o ambiente. E eu fui influenciado muito pelo fato de ter assistido o Juliano. Porque às vezes eu me pego reclamando também, Juliano, não sou, todo mundo é humano. Palestrante também tem dia que você perde voo, você fala, puta que... E aí você fala assim, puxa, daqui a pouco eu vou ver meu filho, como isso é bom, sadio, bonito, moro bem, tem um monte de amigo lá no CTG. Eu nunca aprendi a dançar, Gams. Qual é o seu nome? Geraldo. E eu hoje faço parte de um grupo de tradições gaúchas. Paulistano típico, que a gente tem lá a festa da queropita só, né? De italiano é o que a gente lembra e as pizzarias ali da Esperança, que todo mundo vai ali no Bexiga. Não é só assim, e a Moca, né, meu? Comer uma pizza. Então, o que acontece? Essa influência, ela tem que ser positiva. Vocês têm uma rede, eu até tenho um amigo chamado Lovisotti, que ele criou um negócio agora chamado Em Alta. Em Alta. Todo mundo está reclamando de crise, e nós estamos falando em alta. Eu tirei umas fotos, acho que você viu, Paulo, do engraxate. O cara engraxa 33 anos por ofício, adora. Aí eu perguntei para ele, quantas engraxadas você dá por dia em média? Ele falou entre 30 e 40, só que a engraxada dele custa R$15. Ele engraxa no aeroporto de Joinville. Eu tirei umas fotos com ele, fiz questão. O governador do estado na época, que era um grande poeta, escreveu um poema lindo, falando da importância do ofício dele. Aí ele falou assim, puxa, o senhor me permite uma foto? Eu falei, claro. Aí eu falei, posso tirar na minha máquina também? Ele falou, claro. O que eu fiz? Eu mandei a foto para minha mulher, mandei fazer um quadro, e quando eu voltar a Joinville, que ela for me buscar, eu vou entregar para ele eu pessoalmente. Porque ele é um grande exemplo para mim. Ele engraxa sapato, assim como tem gente que cozinha para o teu filho que fica o dia inteiro no integral. E a gente nunca reconhece. Você sabe para quem que você dá a mão? Para a diretora da escola. Você nunca reconhece a nutricionista, você nunca reconhece quem trouxe oportunidade para você, você nunca reconhece o potencial. Isso tudo é influência. Influência não é você para os outros, é os outros para você e o que você aprende com eles. 8. Network. Aqui eu acho que dispensa apresentação. Vocês estão no canal certo, provavelmente a maioria tem Facebook, deve ter LinkedIn. O que vier além disso, você está no lucro. Eu imagino que você deve ter um grupo de WhatsApp. Então, fechou. Network de 1 a 10, eu não preciso comentar mais nada. Vocês já estão no caminho certo. Performance. Dentro do que você se propõe a fazer, sendo transformador de pessoas, sendo coach, sendo networker profissional, sendo uma pessoa que faz uma pipoca de primeira linha, qual é o seu nível de satisfação de 1 a 10 na execução? Vou repetir. Dentro do que você faz em performance, na execução, não é o que você parece em imagem, na execução de 1 a 10, qual é a sua performance? É isso que vai definir seu sucesso como marca, como franquia, como pessoa, como coach. Vai superar cansaço, vai superar divórcio, vai superar um acidente. E por último, comprometimento. Qual o seu nível de comprometimento com a sua vida, incluindo a saúde? Qual o seu nível de comprometimento nas coisas que você fala? Qual o seu nível de comprometimento com a sua sociedade? Repito para vocês, quanto % de tempo vocês deram do seu tempo esse ano para ajudar alguém que tem dinheiro, não só a pai? Vou dar um exemplo aqui, por favor, David, registre, que depois você vai me mandar e eu quero mandar para o Júlio César, meu filho. Júlio, um dia você pediu para o papai uma palestra gratuita de liderança. Você se lembra? E o papai disse para você que não ia dar porque a sua escola era abastada. Você sabiamente ignorou a minha negativa e fez um café que eu adoro. Você chegou, deu 3 toques na biblioteca e disse, pai, posso entrar? Posso, vamos tomar um café? Vamos. E você mudou a minha vida. Você falou o seguinte para mim, filho. Pai, liderança tem sexo?
Não, filho, liderança não tem sexo. Qualquer pessoa pode liderar. Pai, riqueza tem sexo? Não, qualquer pessoa pode ser rico e de várias formas. Pai, se liderança não tem sexo e nem riqueza, por que o senhor está me punindo por ter nascido seu filho e estudar numa escola boa? E você me deu a maior lição da minha vida, que eu devo ajudar sim, por solidariedade, causas, a paz e outras instituições, mas que eu devo dar a mão às pessoas que também são abastadas, que não podem ser punidas, filho. E isso muda todo um quadro social. Muito obrigado. Esse é o recado para vocês. Fechando aqui. Aqui não cabe mais a minha consequência do que eu acho do seu exercício. Então você vai fechar todos os pontos daquela forma. Pode fecharem, pode fazer ligar os pontos. Não pergunte para o outro o que ele acha, porque isso daí é uma coisa individual, pessoal, intransferível, e é do seu valor. Não é isso, Val? E depois que você preencher o seu, feche, gentilmente, e guarde no seu material, porque eu vou fazer o fechamento passando a palavra para o Paulo. Todo mundo terminou? Tem mais alguém que falta? Ótimo. Essa roda, ela tem 10 pontos essenciais para você fazer o que você faz aqui hoje. Então eu vou jogar uma nova forma de você interpretar. Como que ela se chama? Roda de forças ou roda de atitude. Então, provavelmente, essa pessoa tem um potencial gigante, não é isso, Val? Se a sua roda está aqui, quer dizer que você tem um potencial gigante de crescimento. Você está no ambiente certo. Você não tem pontos de fraqueza, você tem pontos de expansão. Se a sua roda está mais completa, parabéns. É sinal que você já moralmente e de coração já faz o que eu vou fazer, ou o que eu faço, ou o que eu continuarei fazendo. Arrumando 20, 30, 60 dias da sua vida para falar para pessoas que vão mudar bilhões de outras, sem qualquer tipo de ganho financeiro. Isso você pode chamar do que você quiser. Eu chamo de alegria. E aí, esse é meu último recado. Eu vou passar a palavra para o Paulo e vou fazer um chamado a vocês, enquanto irmãos, no sentido humano. Os semelhantes se atraem. Limita-te a ser quem és. Sereno, serena, transparente e brilhante. Quando irradiamos o que somos, em atos, trabalho inteligente e coração, isso afastará quem nada tem a ver conosco. Nada. E atrairá, sim, a quem tem muito a aprender e também a nos ensinar. A partir de hoje, eu sou fã da Viking Network. E aonde eu for, independente de eu ser membro ou não, eu vou falar dessa experiência aqui. E a única coisa que eu vou pedir para vocês, de gentileza, de ganho daqui, é uma foto com essa turma. Porque eu vou ter um futuro autor aqui, eu depois quero tirar uma foto com você individual, inclusive. Vou ter outros autores, vou ter gente que vai ter 50 franquias. E eu tive certeza que ele tinha 3 e as 47 se multiplicaram aqui. Não porque sobrou dinheiro, não porque ele era uma pessoa capaz, mas sim porque o Sérgio buscou mais 60 e poucas mentes que pode expandir a consciência dele. Quando eu vejo alguém de mais idade, eu busco a experiência. Quando eu vejo alguém de menos idade, eu busco a virilidade que em algum momento eu esqueci lá atrás. Quando eu busco uma mulher sadia, eu enxergo a minha mãe. Quando eu enxergo uma mulher mais doente, eu tento, de alguma forma, mostrar para ela que ela é rainha. Quando eu vejo um homem que é superior a mim em altura, eu falo, que bom. Em algum momento, ele fisicamente é maior que eu. Só que quando eu transcedo o conhecimento, eu passei a ser maior do que eu. Porque às vezes a gente fala assim, eu sou formado, bacana, Paulo, tua abertura, eu sou formado em tal, eu sou empreendedor de tal, ou sou fulano de tal. Mas a minha pergunta evolutiva, e a última que eu vou deixar para vocês é essa. O que você se tornou a partir do recurso dos outros? Vou repetir, né? O que você se tornou a partir do recurso dos outros?
E aí, a você, professora magnífica, leve isso para os pais que ensinam para os seus filhos não conversarem com estranhos. Um estranho, provavelmente, nos ajudou na hora do nosso parto, no papel do médico. Uma estranha, ou um estranho que a gente nunca vai saber, que a gente chama de tiazinha do café, ou a pessoa que é a pessoa que limpar o hospital, limpar uma cozinha é a mesma coisa. É a pessoa que evitou que seu filho morresse por uma infecção. Meu pai só toma banho com estranho hoje em dia, porque tirando a mulher dele, todos os demais são estranhos. E aí eu deixo uma pergunta evolutiva. A gente tem que buscar mais estranhos para que a gente se torne melhor. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado.